Viva! Estamos aqui nos estúdios da Renascença em Lisboa para entrevistar Pedro Martins, treinador do Algarrafa do Qatar, 55 anos, natural de Santa Maria da Feira. Pedro, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado. É um gosto tê-lo aqui. E parabéns pelo programa que tem. Obrigado. 20 anos de carreira, tudo começou no União de Lamas, na terceira divisão, com Cristiano Rubalinho. Era assim uma brincadeira só para Na altura era não resistir era com a essa. segunda nacional. Exato, com esse nome maravilhoso. Mas como é que olha para esta caminhada destes 20 anos? Já foi há tanto tempo que essa União de Lamas. Foi o início de uma caminhada. Comecei sozinho. Sabem, eu comecei com o José Coceiro como assistente. Estive com ele há cerca de ano e meio. 2 anos. E depois abracei esta área de uma forma independente. E são 20 anos de grandes momentos, grandes recordações, e olhar o percurso até o momento, de facto, enche-me de satisfação, de orgulho por aquilo que eu tenho vindo a desenvolver, a forma como tenho crescido desde esse dia, e portanto é um sentimento de crescimento, de evolução de um ser humano que não sei, gosta de futebol desde o início, que esta área fui aprendendo e que me sinto um privilegiado por fazer parte durante tantos anos desta profissão que tanto adoro. E já falou nessa evolução, mas mudou muito, sente que mudou muito como Claramente. Homem e treinador, mais como treinador? Claramente. E em que aspecto? Como homem não, mas como treinador sim. O homem deu-me outras experiências de vida, como é evidente, mas a essência de mim continua a mesma. Como treinador a todos os níveis, não é? Hoje sou um treinador muito mais habilitado do que era na altura, também estava a começar. Aquilo que eu fazia na altura deu-me, de facto, enorme bagagem, porque são experiências também em graus de dificuldade tão difíceis como era estar numa segunda divisão em Portugal, sem condições de trabalho, sem gente a apoiar. Eu praticamente tinha um treinador guarda-redes e tinha um preparador físico, na altura era o nome que se dava. E portanto não tinha uma gama de pessoas, um staff de pessoas muito bem qualificado como tenho ao momento. E também o futebol evoluiu e tudo isso faz parte da evolução e do crescimento. Disse uma coisa interessante, que era aquela história de agora sentir habilitado, e que se era na altura não estaria tanto. Lembro-me que o Filipe Luís, que passou agora pelo Flamengo, quando pegou nos miúdos do Flamengo, disse que, apesar daquela carreira estrondosa, diz que quando começou a treinar, diz que, bom, eu afinal não sabia fazer isto. E sentiu isso ou não? Pode ser desconfortável estar perante uma equipa, apesar de ter vivido em grupos a vida toda, mas dizer, epá, ainda não sei ajudá-los como queria, preciso de comer muita sopa, eu vou estudar muito. Como é que viveu com esse... Sabe que eu também tive uma experiência antes de ingressar no União de Lamas, e eu era responsável pelo recrutamento e colocação dos atletas do Sindicato de Jogadores de Futebol na Zona Norte. Isso deu-me alguma bagagem, porque inclusivamente eles serviram de cobaias para o meu processo de treino. Alguns exercícios que eu tinha em mente, eu não sabia se eles iriam ser extremamente úteis e positivos para aquilo que eu pretendia. E portanto, esse aspecto também foram 2 meses que me deu essa abertura e essa experiência e essa vontade para depois, quando abraçasse o projeto com uma equipa sénior, fosse mais fácil. Mas é sempre difícil, porque de facto a primeira vez em que estás exposto a um grupo de trabalho, és tu que estás a comandá-los, és tu que és responsável pela direção deles, como é evidente. Não é assustador, eu acho que é um desafio enorme, vejo dessa forma, mas o início é um pouco difícil. Tem a mensagem, não é? Uma responsabilidade brutal. Acertar todas as palavras. Imenso nesse sentido. Que tipo de mensagem é que eu deveria dar à equipa antes do treino, no dia de jogo, antes, depois? Isso estava muito enraizado na minha cabeça, é incrível. Agora não, agora as coisas se fluem de uma forma muito mais natural. Mas na altura o meu foco muito também era o discurso, ia por tópicos, não ia nada, eu não falo por decorar as frases, porque para mim não faz sentido, mas ia por tópicos e tentava chegar lá, mas de uma forma em que o momento depois iria-me dar as palavras corretas para aquilo que era exigível. Até por tem que haver coerência, né? Os jogadores têm memória também. E conta ontem.
E a coerência e a transparência e a clareza de discurso de ação, se não for coerente na ação também é um problema. Se não houver conhecimento do treino, do que é o teu treino, do que é o jogo, porque eles começam a questionar, seria também um problema. Portanto, são estes fatores que nós temos de estar muito bem preparados. Pedro, foi um futebolista fácil ou não para os seus treinadores? Não, desculpe. Foi um futebolista fácil para os seus treinadores? Eu penso que sim. Eu fui sempre mais um elemento de ajuda. Eu fazia várias questões, nomeadamente a partir dos 26, 27 anos, perguntava aos treinadores, mas raramente eu tive um problema com qualquer treinador que fosse, muito sinceramente. E apreciou algum em especial? Eu tive vários muito importantes. Eu tive o Quinito, que era espetacular na comunicação e na gestão do grupo. O José Coceiro foi muito importante foi meu treinador, foi meu diretor desportivo quando estava no Sporting, o diretor-geral do Sporting, o responsável pelo futebol. Depois levou-me para o Alverca e foi meu treinador. Depois eu fui assistente dele. Eu não percebia absolutamente nada quando acabei o futebol, do planeamento, de uma preparação de uma pré-época, de uma época. E isso foi-me bastante útil. É muito forte na comunicação, o Zé, também passar a mensagem. De enorme eloquência. Queiroz, volto a dizer, acho que foi o responsável por aquilo que nós vivemos atualmente como na formação de treinadores, um treinador que mudou tudo no futebol português. Muitos de nós vemos aquilo que é a formação dada nos cursos, aquilo que ele transmitia, aquilo que ele fez, ainda hoje se trabalha. Eu pessoalmente bebi muito do que era a metodologia do Carlos Queiroz. Estes treinadores foram de facto importantes. Depois tive treinadores que foram importantes na minha carreira como jogador. O Henrique Nunes, que me lançou desde os meus 13 anos até aos meus 20 anos na equipa principal do Feirense. O Carolino, quando me tirou de ponta-lança, porque o primeiro ano que faço em 90, eu era ponta-lança na primeira divisão, ele fez-me recuar para médio defensivo. Na altura não apreciei muito, tive ali 15 dias para remoer aquele momento, mas depois eu vinha a perceber que ele é que tinha razão. Teve uma boa carreira, se calhar. Assim, eu de ponta-lança nunca iria atingir um nível que atingi como método defensivo. E, portanto, ele estava certo nesse sentido. Falou no Queiroz, ainda ontem fez o que fez com a Inglaterra, né? Quase que venceu. Vai no 5º Mundial seguido. Pergunto-me sempre a quem se cruzou com ele se acham que o legado dele é respeitado como devia cá. Às vezes parece uma pessoa que passou aqui pelos pingos da chuva e não é... Eu penso que não. O prof também foi sempre um pouco controverso e há pessoas, e há determinadas pessoas que não perdoaram isso. Mas que ele não tem a imprensa que outros têm, e se calhar com muito menos resultados, isso é claro. E eu acho que não só como treinador, mas como formador, que ele também foi, porque ele revolucionou o futebol do treino em Portugal. Depois o Mourinho mais tarde vem dar uma imagem e transportar isto para outra dimensão, mas aquilo que ele faz na década de 80, inícios de 90, é brutal. A seleção mudou completamente. A formação, as formações os escalões mais jovens da Federação mudaram também. As equipas tornaram-se muito mais competitivas. Ele teve sempre a preocupação de ir buscar jogadores. Eu, por exemplo, vim de Feirense. Isto era impensável com os selecionadores anteriores. Eu ser internacional com 17 anos, sendo do Feirense, era impossível. Porque normalmente era Porto, Benfica, Sporting, um pouco mais. Um de Setúbal, se calhar um de Guimarães, de Vitória, um de Braga, o resto. Era por aí. Não, ele foi buscar Paulo Sousa aos Represenses, Paulo Alves ao Vila Real, o Pedro Martins ao Feirense. Enfim, o secretário, acho que na altura, antes de ir para o Porto, ele estava na São Joanense. Quer dizer, há aqui muita gente que ele com o seu raio de observação, em que ele teve essa preocupação. Aliás, eu penso que é com ele
que os torneios regionais entre distritos começam nesse sentido para ver e observar os melhores jogadores a nível nacional, e portanto a partir daí ele começa a escolher os melhores e começam a transitá-los para a seleção principal. É o pai da geração de ouro, não é? O Pedro há pouco falou no Alverca, naqueles tempos no Alverca, com o Ceiro e tal, mas também apanhou o Vítor Manuel. Queria-lhe fazer uma pergunta sobre o Vítor Manuel, que sempre me impressionou um bocado, que é... Ele tem uma época complicada quando desce em divisão, depois está associado até à descida do Salgueiros, enfim, tem ali um ano complicado, e nunca mais treinou na Primeira Liga. Ainda vai a União da Madeira a seguir na segunda divisão. E lhe perguntar se não teme que o futebol seja assim implacável consigo também. Ou pelo menos com a profissão, com o ofício de treinador, se sente isso, não que às vezes é isso. Nem implacável. Penso nisso. Não penso nisso. Não, sinceramente, tento-me atualizar. Eu não estou a dizer que o Vítor não se atualiza, não é nada disso. Eu estou a falar por mim. O Vítor fez grandes trabalhos no Salgueiros, nomeadamente no Salgueiros. Não foi feliz no Alverca. A equipa também, quando apanhou a equipa, também estava numa fase muito, muito periclitante, muito difícil. Mas eu não penso dessa forma. Aliás, eu penso melhorar. Penso daqui a um ano estar ainda melhor. É nessa perspectiva que eu me sinto. Tenho muito para dar, vou dar, tenho a certeza disso, e não me sinto que esteja nesse sentido de descendência. Não era nesse sentido, era só o futebol. Não, às eu vezes, não nem tenho. pensar. Aliás, os sinais são opostos. Felizmente o mercado que eu tenho não é só o Qatar. Tenho mercado grego, tenho brasileiro, tenho o árabe, a Arábia Saudita, dos Emirados. Quer dizer, o mercado felizmente não me falta, inclusive a Inglaterra, mas felizmente ainda as pessoas veem o meu trabalho de uma forma consistente. Mas a pergunta não era nada nesse sentido mesmo. Sim, eu percebo. Aliás, porque o legado que deixou cá não oferece dúvidas, e já lá vamos também. Precisamente não treina cá desde 2007, 2018, foi a última vez. Ir perguntar porque é que está há tanto tempo fora. Eu penso estar, e muito sinceramente não estou a ver. Eu sou sincero, ou eu venho para uma equipa grande, ou então, muito sinceramente, não me vejo a treinar em Portugal. Não está no meu horizonte neste momento vir para Portugal para o campeonato português. Como disse, tenho vários mercados abertos. Neste momento renovei 2 anos. Por vezes tenho aparecido muitas oportunidades, mas pelo facto de estar agarrado aos projetos ou com contratos, ou porque estou inserido mentalmente e emocionalmente também nesses projetos, normalmente não tem acontecido essa mudança, mas tenho a certeza que não falta mercado. Tocou nos grandes sem rodeios, eu ia precisamente aí, não é? Vemos Rui Borges, que veio do Vitória para o Sporting, vimos Rui Vitória, que foi do Vitória para o Benfica. O Pedro no Vitória fez aquele 4º lugar, com os tais 62 pontos e final da taça. No Marítimo já tinha feito o 5º lugar. E eu ia-lhe perguntar isso, se alguma vez uma voz lhe dizia já devias ter pegado num grande. Sente que já devia ter tido esse momento. Sente que é injusto? Ou... Não, por exemplo, eu já tive a oportunidade de uma equipa grande em Portugal quando estava no Olympiacos. Na altura não foi possível, porque havia compensações. Eu também estava e lá está aquela situação em que emocionalmente eu estava muito envolvido e acabou por não acontecer porque o projeto naquele momento eu achava que não tinha acabado. E, portanto, é o que é. Não lamento, as oportunidades acontecem e vão acontecer. E, portanto, sendo um grande ou não, o importante é que eu esteja bem, seja feliz, que esteja ligado aos clubes desta forma, às vezes até visceral, porque eu assumo este compromisso com os dirigentes, com os adeptos, e portanto às vezes é difícil eu fazer mudanças de um dia para o outro. Por isso é que os meus projetos, 4 anos e meio no Marítimo, 2 no Rio Ave, 2 no Vitória, 4 no Olympiacos, 4 neste momento no Algarve, e mais 2 pela frente. E portanto, enquanto eu estiver bem, sentir-me bem, e tiver projetos ambiciosos e que tenham possibilidade de evoluir e crescer, eu estou bem. Ok, já falou em vários convites de ter mercado, como é óbvio, não é? Que ligas é que gostaria de experimentar? Tem isso presente ou vai sempre esperar pelo que vem? Logo eu nunca escondi que gostaria de experimentar a Liga Inglesa e o mercado brasileiro também. Acho que é interessante, nomeadamente a Liga Inglesa. Quer o Championship, quer a Premier.
são campeonatos absolutamente fantásticos, onde há a essência do jogo ainda, uma forma pura, onde os adeptos vibram e enchem estádios de uma forma extraordinária. E isso eu gostaria de ter essa experiência. O tal convite foi para o Championship, então? Quando Recebeu para a Inglaterra? Quando eu saí do Olympiacos, eu tive um convite do Hull City na altura. Eles subiram agora, mas eu achei que na altura o presidente era um turco que tinha acabado de chegar ao clube. A realidade do clube com as expectativas dele eram muito diferentes. E quando eu vi a realidade do clube a não conjugarem com do presidente, achei que por bem não abaçar esse projeto, porque entendia que não estavam reunidas as condições para o Hull City naquele momento lutar pela subida de divisão. Pedro falou nesse desejo da Premier League. Enfim, de hoje de manhã tive a ver uns pecados de vários jogos do Pedro, seja no Marítimo, seja no Algarve, seja no Olympiacos, e tive a ver assim um bom bocado do jogo contra o City na Champions. Até foi em pandemia, creio que ele estava um bocado vazio. Sim. Com o Arsenal também, isto foi na Champions, mas acho que na Liga Europa eliminaram-nos nos 16 avos, em 2020, creio. Com o Arsenal nunca jogámos a Champions, jogámos então com o Tottenham. Ok, é isso, esse é Arsenal. O Tottenham empatámos 2-2 em casa com o Tottenham e depois perdemos já com o José Mourinho 4-2. Certo, eliminaram o Arsenal, foi na Liga Europa, Exatamente. no Emirates. Ok. E lhe perguntar isso, se também deu essa picavada de treinador de defrontar os Guardiolas, os Artetas, e penso... Sim, a minha equipa bateu sempre muito bem com o Arsenal, por exemplo. Era o que eu ia dizer, não vi qualquer autocarro, não vi uma coisa de falta de orgulho, vi uma equipa a olhar nos olhos. É a minha característica. Por vezes, às vezes, as coisas saem difíceis. Uma outra goleada, mas faz parte. Mas esse é um princípio que eu jamais irei castrar uma equipa, a minha equipa, e não lhe dar ferramentas para ela vencer um jogo. E se jogarmos com um autocarro, dificilmente nós podemos ganhar um jogo. Muito difícil. Não quer dizer que, às vezes, o adversário nos coloque lá atrás. E o City é exímio nisso e meteu-nos muitos problemas e tivemos essa dificuldade. Agora, por princípio, tento sempre trabalhar alternativas de forma a que consigamos potenciar aquilo que é a nossa força e também explorar aquilo que são as fraquezas do adversário. De facto, às vezes quando penso, e não sei se a memória me falha ou não, mas não consigo definir bem o Pedro Martins treinador, e eu acho que isso hoje em dia se calhar é outra vez bem visto, que é ninguém estar especialmente ali ligado a um tipo de jogo, a uma ideologia, uma doutrina, não é? Assim, um fundamentalismo. Não estou. Embora o processo é importante, a base de um processo é fundamental. Mas, por exemplo, neste momento utilizei inclusivamente vários sistemas durante o jogo. Eu consigo jogar, a minha equipa começa a ser trabalhada em 4-3-3 ou 4-2-3-1, consegue 4-4-2, também não há uma grande variante, com o 4-2-3-1, o 4-3-3 já é um pouco diferente, mas também trabalhamos numa linha 3, ou em 5-4-1, ou em 3-5-2, ou em 3-4-3, enfim. A minha equipa, mediante aquilo que o jogo muitas vezes nos espera pedir, eu dou essas ferramentas. E às vezes os treinadores têm alguma dificuldade em responder quando há alterações de sistemas, ou alterações estruturais na equipa contrária, e têm dificuldades. Isso é interessante. E os jogadores, como é que porque eu lembro, por acaso houve esse tema quando o Nagelsmann foi criticado na altura, há uns bons anos, quando mudava muito de desenho tático durante os jogos e que os jogadores até tinham dificuldade. Como é que funciona essa comunicação para O início foi difícil, já estou há 4 anos no Algarve. O início foi difícil, no Olympiacos também o início foi difícil, há muita gente, há jogadores que ainda são muito resistentes à mudança, e isso agora também depende das mudanças. Se mudarmos o sistema de 5 em 5 minutos ou 10 em 10, não há resultados, ou então alguma paciência, ou então o resultado vai ser catastrófico. E é preciso ter essa paciência. Quando há uma mudança, vais ter que acreditar que é para dar continuidade, e por vezes a equipa até piora momentaneamente, ou piorou para o jogo, enfim, é o que é. Mas os resultados que eu tenho tido, na sua globalidade, são muito satisfatórios. Como é que é o nível lá no Qatar?
durante o Mundial, o Pedro estava lá também no Qatar há 4 anos. Tentei entrevistá-lo, por acaso, na altura, mas depois havia muitos jornalistas a tentar, então organizou-se uma coisa mais conjunta, não foi? Mas queria perguntar como é que é o nível. Enfim, o Brahim é dos jogadores que eu mais admiro que andou por cá, mas deve haver coisas que nós não imaginamos, como não vemos, o desconhecimento, não é? A ignorância é brutal. E se calhar temos algum preconceito a olhar para esses Eu campeonatos. penso que sim, ainda hoje se fala muito, vejo nas televisões, muitos comentadores a dizer que a Liga da Arábia Saudita, por exemplo, não está nem nas 20 primeiras. Não sabe o que está a dizer, não pode saber. Porque quando tu tens 5, 6 equipas com os melhores jogadores que estão a atuar, inclusive no Mundial, e dizer que é uma liga que poderá nem estar nas 20 primeiras, é algo que tem um profundo desconhecimento da realidade do que é a Arábia Saudita. O campeonato no Qatar não tem as mesmas estrelas, mas é um campeonato mais competitivo. É verdade que na Arábia Saudita há uma decalagem entre 5, 6 melhores equipas com o resto. Mesmo estruturalmente, mesmo... São as equipas do fundo, não é? Mesmo em termos de condições, eles não têm as condições das outras. Agora, o campeonato no Qatar já é diferente. Como sabe, o ANTER é responsável pelo comitê. O comitê reúne um número de jogadores e depois coloca nas equipas todas. São 12 equipas e todas as equipas são recheadas de muito bons jogadores. É muito mais equilibrado. A equipa que está na última posição pode perfeitamente lutar com a equipa que está em primeiro. É evidente que há diferenças, mas os jogos são muito mais equilibrados e competitivos. Falou há pouco. E temos grandes condições de trabalho, grandes condições, quer de treino, quer de jogo. Temos os estados do Mundial, se tiver temperaturas de 40 e 50 graus, que está neste momento a acontecer, o ar-condicionado... Faz frio nos estádios. Temos ar-condicionados, como sabe. Eu levava casacos. Os treinos, nós temos excelentes campos de treino, enfim. Temos excelentes condições. Falou há pouco na Arábia Saudita, portanto é normal que eu faça a ligação com o Cristiano. Estive a ver também ali um bocado um jogo com o Al Nassr, para a Champions Asiática, que ele fez 2 golos, tinha 39 anos na altura. Agora tem 41, fez agora 2 golos no Mundial. Como é que se explica esta longevidade? É tudo, ou seja, o treino mudou muito. O Pedro, quando jogava, como é que acabou a carreira? Como é que o corpo miava? Mudou neste se calhar momento. Hoje durava mais tempo? O atleta neste momento também é muito mais equilibrado. Nós cometemos alguns erros. E eu, por exemplo... Ou viviam bem? Como? Ou viviam bem? O que é que eram os erros? Não, que no meu grupo nós bebíamos álcool às refeições, por exemplo, ou na folga. Hoje, neste momento, é a geração Coca-Cola. Alguns de nós fumávamos, hoje ninguém o faz, ou muito raro. O treino também melhorou, neste momento eles têm um grupo, uma panóplia de pessoas com enorme qualidade, quer na área da alimentação, quer na área da recuperação, quer na área da fisioterapia, quer na área do treino. A recuperação é brutal. Exatamente, que torna o jogo muito mais intenso. A metodologia mudou também para esse sentido. Comparar, lá está aquela história que eu falei do Casqueiros, ele veio revolucionar tudo isto, comparado com o que era feito anteriormente. E, portanto, dá nisto. E quando há um processo, eu, por exemplo, não sei se sabem, eu gosto de contar isto. Eu desde que me lembro, eu conheço o jogo, eu conheço o futebol. Eu jogo a bola desde os meus 8 anos. E sempre fui um profundo analista do que é o futebol. Na década de 80 nós tínhamos o treinador principal e ele só tinha um adjunto e ele fazia tudo. Antes de chegarmos ao Queiroz. Queiroz nós já falamos, antes de chegar ao Queiroz. Entretanto, isto estou a falar na década de 70 e inícios da década de 80. Da década de 80, a meados da década de 80, é introduzido o preparador físico. Aí é um grande problema, porque a maior parte dos preparadores físicos ou vem das escolas, vem dos liceus ou vem do atletismo. Então nós tivemos enormes problemas com pubalgias,
com lesões musculares, porque ele fazia o transfer do que fazia no atletismo para o futebol. Não era resistência específica, não é? O que é impossível, como é evidente. Os resultados foram enfim, desanimadores. Depois é quando vem o Queiroz e é tudo específico, já a parte do treino, já a decisão. A decisão neste momento tem um transfer tão importante como a componente física. E com a decisão só pode ir fazer de uma forma, é com a bola. Ou dentro de um contexto de jogo, ou dentro de um contexto de grau de dificuldade, onde o jogo nos vai exigir. E, portanto, as coisas mudaram nesse sentido, para ver a evolução que houve no jogo. Para voltar atrás, o trabalho de prevenção é importante. E o Cristiano e a maior parte dos jogadores neste momento fazem um trabalho de prevenção desde tenra idade, e que é a base de muita coisa. Neste momento eles também são muito bem controlados pela componente da força, e nós, na altura, nós fazíamos era de uma forma autodidata. Nós não tínhamos praticamente ninguém, fazemos por fazer. Neste momento eles fazem-no, trabalham o corpo do princípio ao fim, com uma regra fundamental que é o corpo em si. É focado não só para o jogo, mas também é focado nas características do atleta. Por acaso, toquei num ponto interessante que é, hoje em dia há jogadores que têm PTs, quer dizer, não são PTs, mas são treinadores Mas pessoais. isso é um problema, também nos cria. Era isso que eu ia perguntar. É um problema. Eu imagino que seja, se há um planeamento do treinador para a semana. É o lado negativo. Ok. Não só do PT, nós sentimos muitas vezes jogadores que estão ou têm um PT e que é um entrave para nós, e por vezes conjugar com o PT não é fácil. E se a comunicação não correr bem, até pode haver um excesso de carga, nós temos nutricionista e os jogadores também atualmente, aqueles também o têm, e portanto às vezes o que diz o meu vai chocar com o do jogador. Às vezes eles têm um treinador que faz uma análise e vai chocar com o treinador principal também. Isto começa ainda mais sensível essa. Isto começa a ser aqui um problema. O jogador está a mudar e nós temos que nos preparar para isso. De que forma é que nós vamos moldar e trabalhar estas situações? Mas como treinador deve ser complicado que alguém esteja a analisar o jogo com o seu jogador e que se calhar diga coisas, enfim, com outros olhos que o Pedro tem, obviamente. Podem ter macaquinhos na cabeça do jogador, não é? Complicar ali a tarefa. Mas esta é a realidade. Temos de ter conversas, temos que analisar, temos de estar sempre em cima. Eu costumo dizer, a observação para mim é fundamental do treino. Eu, às vezes, quando vejo que as coisas não estão tão bem, então peço ajuda ao GPS. E o GPS diz exatamente aquilo que estou a pensar. E depois vamos então ao nutricionista. E o nutricionista, olha, realmente, ou ele ganhou peso ou ele perdeu peso. Então é um sinal que nós temos aqui um problema com o atleta. E nesse momento vamos conversar um pouco e ver o que é que está a acontecer. Há muitas métricas, não é? Também controla o sono dos jogadores, ou não? Não. Pedro, há pouco falámos do Mundial. Eles lá não têm stress. Falámos há pouco no Mundial. Queria perguntar até por uma tendência de jogo, de que às vezes são sinais para o futuro, esta história da pausa para, enfim, algumas línguas dizem que é pausa para publicidade, mas é para hidratação, supostamente. Primeiro, como é que vê isso? Ainda por cima está no Qatar, os estádios, nos Estados Unidos até há estádios fechados que estão a ter essa paragem, portanto é difícil perceber, não é? No Qatar eu lembro-me, realmente fazia frio, pelo menos lá em cima na tribuna, lá em baixo devia estar bom para jogar, como é óbvio, não é? Mas nos balneários e tal, eu sabia sempre que estava muito frio, os jogadores chegaram a queixar-se, chegou a estar jogadores doentes até no Brasil. Mas como é que vê esta história da pausa para hidratação, e se teme que seja um teste para o futebol caminhar para uma coisa tipo basquete, tipo basquetebol, de haver 4 períodos? Teme que gostem demasiado da ideia ou acha normal, razoável? Eu não vejo contra, muito sinceramente, porque há algum momento que nós podemos ter alguma intervenção do jogo, porque 45 minutos onde praticamente o treinador não tem a intervenção, ou não aparecer a partir do banco e fazer mudanças muito pontuais, mas de outra forma, Hugo, e tendo um estádio cheio de 60 ou 70 mil, não tem a noção que o jogador, por exemplo, do outro lado não ouve, ou daquele lado não ouve. Às vezes eles estão ao nosso lado e não nos conseguem ouvir. E esse lado, com essa paragem de 2 minutos, 3 minutos, eu vejo que não seja nesse sentido má. Para o treinador, não é? Sim.
na perspectiva de treinador, como é evidente. Às vezes não convém, porque se a equipa estiver bem e está sob o adversário... Tem-se visto isso no Mundial? Pois, mas a equipa outra que está a sofrer, naquele momento pede para que isso aconteça, aquela paragem. Tem estes dois modos. Mas é algo que eu vejo como... É uma forma de nós intervirmos em situações em que as coisas não estão a correr. Aí até eu penso que melhora um pouco o jogo. Deixa-me lá ser Pode mauzinho. curar aquele momento, mas pode melhorar noutros sentidos. Ok, deixa-me lá ser mauzinho. Às vezes eu ando contra os treinadores só porque acho que têm demasiado dedo às vezes. Demasiado dedo não, mas Futebol que... não tem nada a ver com o basquete. O basquete ele tem uma enorme intervenção. Até E param porque quando estão ali, querem, né? param quando querem. O handball também, quer dizer, só no futebol é que nós nunca temos paragens, praticamente. E não é o espírito do futebol assim um pouco mais... com o jogador mais livre? O espírito continua a ser o mesmo, porque é uma regra que é para toda a gente. Isso continua a ser o mesmo espírito. Agora o treinador pode aí intervir de uma forma que durante 45 minutos não se consegue intervir. É o único desporto em que o treinador praticamente não intervém. Quando vem com aqui uns sinais, na minha perspectiva, não vale nada. Não vale nada. Até porque eu entendo que as coisas devem ser trabalhadas durante a semana. Sempre. Vários cenários, porque quando elas acontecerem, mesmo eu não falando, os meus jogadores sabem que aquilo foi treinado e pelo menos vai-se lembrar o que é que nós tínhamos feito por causa disso. Uma coisa é certa, com essa paragem vamos deixar de ver guarda-redes lesionados no chão, não É é? melhor isso, aqui, não é? Aqui é maior transparência, Mais assumido. mais clareza. Aliás, o futebol está a mudar também. Penso que aquelas paragens, tempos mortos por causa disso, cada vez menos. Vê-se neste momento a formação do treinador, nomeadamente português, já está a mudar também. Felizmente, sou contra isso. As minhas equipas, não quero dizer que houve jogadores que eu fizer, muitas vezes sem eu ter intervenção nesse sentido. Mas sinceramente não gosto de o fazer e também não gosto que me faça. Falou aí nos jovens treinadores, como é que vê esta vaga? Parece que se calhar foi sempre assim, mas enfim, vai-se vendo muitos jovens treinadores já cada vez mais cedo, não é? Sim. É estranho ou não? Ou é um bom sinal? Ou é sinal que estamos a esquecer os mais velhos? Não, porque os mais velhos, os portugueses, estão nas melhores equipas do mundo. Estão nos melhores campeonatos do mundo. Portanto, quando eles vão para lá já não querem voltar. É a minha história também de vida profissional. Temos que dar oportunidades a outros. Ou vamos ao estrangeiro, ou então recrutamos aquilo que são os mais jovens. Os mais jovens são mais jovens, são mais baratos também, comparados com os estrangeiros. Então isto é uma balança. E até porque já se reparou que os treinadores portugueses são muito capazes. Mas o facto de ter muitos treinadores fora, e todos eles praticamente a trabalhar, principalmente no meu tempo, o Rui Vitória teve no Panathinaikos, o Sérgio Conceição na Arábia, o Nuno, desde aquelas equipas do meu tempo, todos os treinadores estão a trabalhar fora, e consecutivamente. Portanto, não dá para todos, quer dizer, não dá, se eles saem, vai ter que surgir novos. Esta é a realidade. E não há isso eu não vejo que os treinadores da minha geração, os de 60 anos, 65, ou dos 50 até aos 65, que estejam no desemprego, antes pelo contrário. Eles estão a trabalhar. E não há isso de chegar cedo demais a uma primeira divisão, cada um tem o seu valor e logo se vê. Ou isso revela que o processo se calhar ainda não está maturado? Não é como eu disse, são questões de oportunidades. É difícil recusar a primeira liga. Na minha geração, eu também entrei mais cedo. Não com os 30 e tal anos, entrei com 38, 39. Mas eu também tive oportunidades porque, de facto, nós naquela altura estávamos em recessão. O país estava em recessão e houve necessidade dos clubes investirem no treinador, até porque também nós já vínhamos dando provas de que éramos capazes e, portanto, o facto de nós, naquele momento, estarmos em dificuldades financeiras e os clubes também, deu uma oportunidade extraordinária ao treinador português que, embora, volto a dizê-lo, não estávamos bem preparados, com conhecimento e muito bem preparados para o que vinha por aí. E, portanto, esta foi a simbiose perfeita. Entendo. Isto não é uma crítica. Uma década depois, há muitos treinadores que, de facto, ainda não estão tão preparados, não têm a experiência que nós tínhamos. E que
o jogo também alterou. Alterou como? Fruto de alguma inexperiência dos treinadores portugueses atualmente, alguns deles. Barra fundamentalismos? Ideias... Eles são muito mais nesse sentido. É. Nós, do nosso lado, há aqui um lado de criatividade e atualmente eu vejo, de facto, algo tudo muito computadorizado em muitas situações. E às vezes ir contra a parede. Não, é o computadorizado. Eu costumo dizer que o futebol vai passar por isso. Daqui a Dados, 20 anos. muitos dados. Com muitos dados, com muitas ações programadas. Inteligência artificial a simular jogos. Não, mas podemos passar aquilo que é o futebol americano, com jogadas estudadas desde a construção até ao final, passando por bolas paradas, ou bolas paradas no meio campo ou no meio campo defensivo. Nós vamos ter isso. E vamos um pouco castrar a criatividade do jogo. A bola parada que está a ganhar mais peso do que se calhar... um problema, continua a ser jogada com uma bola e com os pés. E isso depende muito, às vezes, da disposição do jogador e da qualidade dele. Certo. Mas o Pedro falou nessas tendências agora, na bola parada tem o peso que tem, agora a seleção tem um treinador específico para isso. E também é um problema, porque eu sinto isso na formação, mas não é de agora, já há muitos anos. Vejo que os treinadores normalmente não dão grande liberdade. Agora já se está a mudar. Nos últimos 6 anos, 5 anos, as coisas estão a mudar. Mas não se dava grande liberdade aos jogadores de exprimir a sua natureza como individuais, na sua técnica, na sua criatividade. Porque querem ser muito treinadores e chegar lá cedo, não é? O que eu sinto é, e isto agora é uma coisa pessoal, uma visão pessoal, porque vi de perto também algumas coisas na formação, às vezes há essa coisa de usar o jogador, o miúdo, para mostrar resultados e subir. Ok, subiu, mas se calhar aqueles miúdos todos não foram ajudados, ou pelo menos se calhar não foram felizes. Tem a ver com essa liberdade de poder jogar e brincar com os amigos, não é? Porque será só um é que vai ser jogador. Pois temos tudo. Eu tive um projeto do Marítimo, 4 anos e meio, e eu era responsável pela formação, e o meu último ano foram 17 jogadores oriundos da equipa B. E eu observava os júniores, embora não era responsável por ela, mas eu dava formação aos treinadores do Marítimo na altura. Tivemos cerca de 2 anos a dar formação em termos de metodologia, aquilo que nós queríamos, o sistema, o modelo, enfim. Foram 4 anos e meio que eu adorei. Eu não percebo, a minha função não é de formação, mas aqueles miúdos com 18, 19, 20 anos dava-me pica. E adorei. E esteve na equipa B, não foi? Depois deu o salto. Eu estive na equipa B e a partir daí também conheci a realidade do que é o clube, como vindo dali, e porque nós tínhamos muito bons jogadores na equipa B. Depois eles também foram subindo, à medida que eu também, quando eu fui à equipa A, eles lentamente foram subindo e portanto eu estava muito enraizado naquele projeto do Carlos Pereira. Substituiu o Van der Gaag ou não na equipa B? Sim. E na A também? Não, na equipa B não, na equipa A. Só na equipa A? Sim. Ok. Ele volta agora como treinador, tem piada esse Não, regresso. Pedro, uma coisa assim mais pessoal, falei com um treinador que anda nisto há muito tempo, ele disse-me que o Pedro e a sua equipa técnica são de topo, gente do melhor que há, foi assim que ele disse. Imagino que seja bom ouvir isto, por isso é que eu até lhe digo, porque acho que se calhar não ouve. Isso é uma mais importante do que ser melhor treinador. Pronto, é isso que eu lhe ia perguntar, se isto é importante, se importa ser decente, ou os valores importam ou não, e se já viu resultados e a ambição a derreter princípios e maneiras de estar se calhar mais adequadas numa sociedade. Não, o que eu lhe posso dizer é um princípio que eu tenho. Infelizmente eu tenho gente que está ao meu lado também de princípios, de caráter, e que respeitamos. Acima de tudo, nós praticamente somos a mesma equipa técnica desde o tempo do Marítimo, e pelo facto de respeitarmos quer o espaço, quer a individualidade, e porque temos estes princípios muito, muito idênticos, por isso é que estamos juntos há muito tempo. E por isso é que eu também estou por vezes 3 e 4 anos, porque as pessoas também acreditam. Porque às vezes não é só o treino, não é só o treinador. Posso-se dizer que no Marítimo, por exemplo, nós quando jogávamos fora já nem precisávamos de diretor esportivo, diretor do clube, porque já fazíamos tudo. Quer dizer, a equipa, houve uma altura que o Carlos Pereira
quando eram saídas para o exterior, era entregue toda à equipa técnica do Pedro. O mesmo se passa atualmente no Algarve, no Olympiacos é a mesma coisa. Praticamente já não víamos dirigentes na semana, porque eles confiavam e acreditavam. Isso é sinal que nós também transpiramos e damos esta confiança às pessoas para nos dar praticamente a chave da casa e usufruirmos dela. Tem alguma teimosia que o deixa orgulhoso ou não? Eu tenho várias. Eu tenho muitas. Que o deixa orgulhoso? E quando Tens dois ou não? Também tenho. Quero dar um exemplo. Posso lhe dar um exemplo quando foi teimoso no Sporting, quando eu era jogador da bola, eu não me escondo. Acho que fui eu o grande prejudicado por isso. Quando eu sou o Sporting em 98, 99, entra um treinador novo, faz uma reestruturação da equipa, eu sou dispensado na véspera e não gostei. Eu não gostei por ser na véspera, porque já tinham tomado a decisão na altura os dirigentes, tinham tomado a decisão que eu não iria continuar. Porque a decisão, ela pode ser decisão, isso para mim é perfeitamente pacífico. O timing e da forma como ela foi, achei que naquele momento foi uma falta de respeito. E para mim eu andei a moer aquilo durante meio ano, o que a minha teimosia levou-me àquilo. E o único prejudicado fui eu. Fui eu em termos profissionais e porque em termos emocionais também me criou dificuldades e, portanto, essa teimosia foi extremamente negativa. Há outras que eu fui teimoso, porque quando acredito nas coisas e sei o que é que ela vai acontecer, eu sou teimoso da forma a que e no final os resultados são bons, tenho tido muito bons resultados. Já ouvi esse Rui mais vezes aqui do que se calhar quando via treinar cá em Portugal, e acho que essa é uma imagem que passa do Pedro. É justo isso ou não? Que as pessoas acham que é assim mais parece muito sério. Não, eu entendo isso. E é perfeitamente normal. Eu também, se visse o Pedro, como vejo às vezes na televisão, embora não goste, eu também digo, este gajo aqui é um mal encarado, é um sisudo, é impotência. Mas não. Quem me conhece depois no dia a dia, as coisas são muito, muito diferentes. Para mim, a educação é mais importante, mas tenho esta cara, nomeadamente em momentos de maior tensão. Ou de que é o que vemos, não é? São os jogos. É o que é, não sou eu. Obviamente. Não posso disfarçar. Sou assim desta forma. Pedro falou na equipa técnica, como é que é a relação, não a relação com eles pessoal, mas o que é que pede deles, que liberdade é que têm para ser chatos consigo? Ou não, eles têm abertura para falar comigo. E idealmente é isso que acontece ou não? Ou seja, sim, eles têm ser desafiado. Eles têm a opinião deles, muitas vezes convergimos, outras vezes divergimos. E faz parte, eu costumo dizer sempre, toda a gente deve dar a sua opinião e no final sou eu que tomo a decisão. Bem ou mal vou ser eu que tomo a decisão e depois às vezes vai de acordo com o que eles pensam, outras vezes vai contra. No momento a decisão é minha e o resultado final também é a responsabilidade minha. Depois daqueles bons trabalhos por cá no Rio Ave, Marítimo e Vitória, seguiram-se os títulos na Grécia, não é? Brevemente quero-nos contar como é que essa experiência foi. Imagino que dê mais pica, já usou essa palavra. A minha teimosia na altura, no primeiro ano, foram 21 jogadores em que nós mudamos. Foi a minha teimosia. Embora não sendo campeão, mas foi o início para seguir o Olympiacos recuperar a liderança no campeonato grego. Porque eu sabia que estava errado, que estava correto. Esse foi um momento de teimosia em que tudo deu certo a partir daí. E não fomos campeões no primeiro ano. Mas toda a gente percebeu aquilo que nós estávamos a fazer, o projeto que estávamos a trabalhar, que evolução é que estava a ter, a equipa jogava de acordo que era o perfil que os adeptos gostavam, os jogadores, muitos deles, alguns jovens, e portanto depois os resultados foram extraordinários. E era Marinakis, não é? Esse braço de ferro foi assim com alguém. Mas eu tive 4 anos muito bons com ele. Não tenho nada a apontar, à exceção do último mês, porque nesse momento ele podia ter sido frontal quando nós fomos eliminados na Liga dos Campeões, e no dia ao jogo nós reunimos, ele poderia naquele momento ter sido frontal, e não foi, e tomou uma decisão quando na altura, no frente a frente, não foi capaz de o fazer.
Só isso é que lamento o resto. As decisões é perfeitamente normal. Eu não sou também ingênuo no sentido de pensar, se eu tiver maus resultados, que devo de continuar. Não é nada disso. Esta é que é a realidade. Claro. Passa-se com todos os treinadores. Mas estou preparado para os momentos bons e os momentos menos bons. É o que é. O que eu perguntar é se estava mais gozo jogar para ganhar sempre Claro. e poder estar numa Champions. Ou seja, como é que resiste a voltar para esse mundo? Dá valor. Equipas liderantes é extraordinário, não é? Quando tem equipas que lutem por objetivos de ser campeão, embora para mim ser aquilo que eu fiz no Marítimo é como se fosse campeão, os melhores resultados que o clube teve, com equipas muito jovens, equipas a jogar a bola. A minha equipa em que eu assumo no segundo ano é uma coisa que uma equipa começa uma equipa muito focada na sua organização defensiva e acabámos uma equipa a jogar, na altura considerava a equipa do Barcelona o tiki-taka. Se alguns jornalistas, se tiver alguma oportunidade de ver alguns jornalistas da Crónica na altura, em 2011, 2012, a equipa acabou a jogar, isso sim, foi um crescimento absolutamente extraordinário. E eram miúdos jovens. O Rio Ave já tínhamos uma equipa já. O Nuno tinha estado 2 anos, tinha consolidado uma equipa com jogadores com experiência, outros mesmo a juventude deles já tinham alguma experiência e tinham enorme qualidade. O Vitória, o meu primeiro ano, a equipa é assombrosa, é muito boa. Por isso é que ficámos no 4º lugar também e uma final da Taça de Portugal. E foram bons anos. Não sendo campeão, entendo que os nossos objetivos foram de campeões. Marítimo apanhou bem na Chur, não foi? Apanhei o Bana, sim. Um artista. Falou nisso do tiki-taka do Barcelona, imagino que não seja essa a referência quando começou a carreira, mas porque seria Cruyff, como é óbvio, diferente, mas quando começava tinha-se algum idealismo, assim, uma ideia romântica de como queria jogar ou não? Ou referências, um treinador que, sim senhor, é isto. Não, as referências, como disse, muitos treinadores foram importantes para mim, mas a referência que eu tenho é do Pedro, é aquilo que sou eu. É o meu processo de treino, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu consigo controlar, o que eu acho e gosto de ver nas minhas equipas, em que há momentos em que o jogo nos pede uma equipa preparada para as transições e temos que o fazer. Outros momentos pede uma equipa preparada para ter o controle do jogo com posse de fazê-lo. Outros momentos mais baixos, outros momentos subidos, porque queremos recuperar rapidamente a bola, independentemente do resultado. E eu quero ter essa equipa inteligente, que em várias fases e momentos do jogo consiga dar respostas àquilo que está a acontecer dentro do jogo. Isso é que eu quero ver na minha equipa. Isso hoje parece essa imagem de treinador hoje parece muito mais valiosa do que há uns tempos. Curioso, acho que no pós-Guardiola houve aqui uma necessidade de haver futebol de autor, não é? E depois, mais uma vez, uma visão pessoal. E depois chegar a trabalhar com o Zidane. O Barcelona é um caso à parte. Sim, mas há muita copy-paste, não há muita Sim, mas ninguém consegue. Esqueça. Tem o Guardiola, porque também teve o Cruyff. Teve as equipas do Cruyff. Mas o Barcelona é uma coisa à parte. Está enraizado. Por exemplo, se quiser implementar isso numa equipa como o Sporting, se calhar não vai conseguir, os adeptos não permitem. Ou de Vitória de Guimarães, por exemplo, jamais. Os adeptos não iriam permitir aquele tipo de jogo. Não dava, não iria resultar. O Barcelona é uma coisa à parte. Eu acho que o que mudou o futebol foi em 82, quando a Itália ganha o Mundial ao Brasil, que o Brasil tinha uma equipa absolutamente fantástica, uma das melhores do mundo, e uma das melhores que eu vi a jogar numa seleção, uma seleção nacional, e perde aquele jogo. A partir dali há uma evolução, Morreu o futebol, não é? O futebol arte, na altura diziam assim. É isso. O Catenaccio veio para ficar durante alguns anos. Agora está a mudar outra vez. Mas durante 15, 20 anos tomou conta da realidade do futebol. É irónico, mas o Brasil já não joga como esse Brasil e está muito longe disso, não é? Parece que porque eles também tornou-se europeu. É. Até na formação, se calhar. Falando em Brasil, brevemente, Rafinha treinou o Rafinha, ele voou naquele Vitória com o Pedro. Te surpreende ser uma figura do Barça e da seleção brasileira? Ou seja, era um muito bom jogador. Nós nunca sabemos, mas... não é? Sim, mas é um crescimento o que eu achei é que ele tinha capacidade para estar numa equipa grande.
uma equipa que lutasse por títulos. Isso é claro. Agora, se ele iria para esta realidade, não imaginei, nem pensei nisso. Não estou a dizer que eu não pensava que ele não tinha capacidade para isso. Não pensei nisso. Agora, que eu achava que ele era equipa para equipa grande, nomeadamente em Portugal, sim, isso claramente. E a seleção, Pedro, tem acompanhado o Mundial ou não? Vê alguma vida? Tem. Os nossos jogos, fundamentalmente. E que tal? O primeiro jogo não foi muito bem conseguido, nomeadamente porque acho que faltou objetividade. Acho que o resultado foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Abrolhos, não é? É porque nos vai pôr alerta. Porque nós fizemos golo naquele dia muito cedo. E a equipa naquele momento também demonstrou que de facto estava extremamente confortável e não estava em alerta total para uma realidade que é o Campeonato do Mundo. Ontem, embora a qualidade do adversário não era a mesma, nem de longe nem de perto, quer física, quer tecnicamente, nomeadamente física, a equipa já esteve bem diferente porque estava em alerta. Estava em alerta máxima e sabia que não podia, naquele dia, errar. E, portanto, já foi muito mais objetiva. A equipa jogou para a frente em vez de jogar para lá, para trás e para os lados, como fez no último jogo. E, portanto, não teve a curiosidade quando fez o golo. Agora vamos gerir, o jogo está controlado. Esta equipa joga muito em bloco baixo, que era o Congo. Portanto, já fizemos o mais difícil, agora temos isto controlado. Eles vão se abrir um bocadinho e a gente vai matar o jogo. É verdade, começaram a perder 1, 2, 3 bolas. A partir daí o adversário começa a ganhar confiança, começa a melhorar, começa a ganhar duelos e nós começamos a perdê-los. E o resultado normalmente é este. Mas ainda bem que aconteceu no início. E há de reparar que também a maior parte das equipas campeãs do mundo normalmente não começam bem os torneios. Nomeadamente o último campeão, que foi a Argentina. Sim, a Arábia Saudita, né? Foi terrível. Começou muito mal, muito mal. E depois passei daquela situação, foi difícil, que eu recordo nos 2 jogos seguintes, foram muito maus. Há um jogo que marca também na parte final, suponho eu. E Itália, quando é campeão do mundo, de 82, também os primeiros 3 jogos é tudo em empates, depois é campeão do mundo. E nós temos o Brasil, em 90 também, num deles onde é campeão do mundo, também começa muito mal a competição, quer dizer, às vezes é bom. Nós vamos a uma história, temos a Dinamarca, quando no Campeonato da Europa estão todos férias, de momento chegam ali, mas vieram noutra perspectiva. Não vinham, mas vieram em alerta constante, estavam fora e acharam que era uma oportunidade única de fazer algo e foram campeões da Europa. É extraordinário. O futebol tem estas histórias absolutamente soberbas. É uma grande história. Pedro, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter vindo, ter connosco. Foi muito bom tê-lo aqui. Foi um prazer. Boa sorte para o que vem aí. Obrigado. Tudo bom.